Hamas promete libertar reféns nos próximos dias. Grupo rebelde do Iêmen entra na guerra contra Israel. E você vai ver também. Explosão em campo de refugiados de Gaza deixa dezenas de mortos. Polícia Federal prende miliciano alvo de traficantes que mataram médicos por engano no Rio. Desemprego cai em setembro, com recorde de trabalhadores ocupados no país. Temperatura de 20 graus negativos em São Paulo. É a 5ª edição do Ártico Neve e Gelo, agora no Jornal das 18h30. Olá, muito boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O Hamas anunciou que vai libertar os reféns estrangeiros nos próximos dias. Mais de 200 pessoas ainda estariam em poder do grupo terrorista. O porta-voz das Brigadas Al-Qassam, braço armado do Hamas, Abu Abaida, afirmou que vários reféns serão soltos, mas não citou o número nem deu prazo. Ele diz ter informado aos mediadores do conflito sobre a libertação de vários estrangeiros nos próximos dias e que não é vontade do grupo mantê-los em Gaza. Apenas 4 reféns foram libertados pelo Hamas desde o início da guerra. Os terroristas soltaram primeiro mãe e filha de origem americana e depois 2 idosas israelenses. O sequestro de civis e militares no território israelense gerou manifestações em diversos países. Pessoas exibiram fotos de mulheres, crianças e idosos que foram levados à força para a faixa de Gaza. Segundo o relato de uma das reféns libertadas, o cativeiro ficava no subterrâneo e era preciso caminhar vários quilômetros por túneis para chegar ao local. Não há informações sobre brasileiros que estariam com o grupo Hamas. E um bombardeio feito por Israel a um campo de refugiados hoje em Gaza deixou dezenas de mortos. Israel diz que matou o líder do Hamas, mas o grupo terrorista nega a informação sobre a morte do chefe. O campo para refugiados fica na cidade de Jabalia, no norte de Gaza. As primeiras informações davam conta de 50 mortos e mais de 100 feridos. O número é do Ministério da Saúde de Gaza, comandado pelo grupo terrorista Hamas, e não foi confirmado de forma independente. O Ministério do Interior de Gaza, que também é administrado pelo Hamas, informou que 6 bombas atingiram blocos de apartamentos em uma área residencial do campo de refugiados. Já o Ministério da Saúde disse que a explosão foi causada por um ataque aéreo israelense. O coronel e porta-voz do Exército de Israel confirmou que as Forças Armadas do país atacaram o campo de refugiados de Jabalia. Segundo Hatch, havia um comandante importante do Hamas naquela área. Um grupo rebelde do Iêmen, que é apoiado pelo Irã, resolveu entrar na guerra entre Israel e o Hamas. Eles atacaram com drones e mísseis o território israelense próximo ao Mar Vermelho. O grupo rebelde Houthis do Iêmen resolveu entrar na guerra entre Israel e o Hamas nesta terça-feira. O conflito acontece a mais de 1.600 quilômetros de sua sede, em Sanaa. Eles assumiram a autoria de ataques com drones e mísseis contra Israel na região próxima ao Mar Vermelho. Em um comunicado transmitido pela TV Al-Masirah, de propriedade dos Houthis, o general Al-Riah Sarae anunciou o lançamento de mísseis balísticos e drones pelas Forças Armadas do Iêmen contra alvos em Israel. Ele disse ainda que o grupo vai ajudar os palestinos a conquistar a vitória. O exército de Israel afirmou ter interceptado os ataques. Os Houthis são uma organização política e militar xiita, apoiada pelo Irã no Iêmen, e que tem travado uma guerra civil no país contra uma coligação apoiada pela Arábia Saudita. E olha só, no Japão, um homem de 86 anos foi preso hoje após protagonizar um dia de terror em uma cidade localizada na região central do país. Ele fez várias pessoas reféns em uma agência de correio e abriu fogo em um hospital. 2 pessoas ficaram feridas. Um homem supostamente armado tomou um grupo de pessoas como reféns em uma agência dos Correios do Japão. As informações são da autoridade de Warabe, no município de Saitama, ao noroeste de Tóquio. Um comunicado do site do governo municipal detalha que o criminoso tem um objeto que parece uma arma de fogo.
A polícia pediu a 300 moradores da área que deixem as casas. Segundo o jornal Yomiuri, 10 funcionários da agência poderiam estar no local. Viaturas da polícia foram enviadas para a área do ataque. O incidente acontece no momento em que a polícia investiga um tiroteio ocorrido algumas horas antes na mesma região e que deixou 2 feridos. Ainda não foi possível determinar se os 2 incidentes estão relacionados. Os crimes violentos são incomuns no Japão, que registra uma taxa de homicídios pequena e tem uma das legislações mais severas do mundo sobre armas. Mas o país registrou vários ataques recentemente, incluindo o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, atingido por uma arma de fogo de fabricação caseira durante um discurso de campanha eleitoral. Em abril, o atual primeiro-ministro Fumio Kishida foi alvo de um ataque com um artefato explosivo improvisado. As fortes chuvas que atingem o estado do Paraná e levaram bastante à vazão de água nas cataratas do Iguaçu. O volume estava em 18 milhões de litros por segundo hoje, bem abaixo dos 24 milhões de litros de água por segundo da véspera, segunda maior medição desde 1997. Na internet, o Parque Nacional do Iguaçu divulgou que a vazão estava em 18 milhões de litros por segundo, 12 vezes acima da média de 1,5 milhão. Na véspera, as águas fluíam a mais de 24 milhões de litros por segundo, sua segunda maior vazão desde 1997, quando o monitoramento começou a ser medido de hora em hora. O parque segue aberto para visitação, apenas com a passarela principal e o elevador momentaneamente interditados. O Paraná vem sendo atingido por fortes chuvas que contribuíram para a elevação do nível da água. De acordo com a Defesa Civil do Estado, até amanhã de segunda-feira, 70 municípios sofreram algum tipo de consequência por causa das condições climáticas adversas, afetando quase 40 mil cidadãos. E a Polícia Federal prendeu hoje o miliciano, que seria o verdadeiro alvo dos traficantes que mataram 3 médicos no Rio de Janeiro. Tailon de Alcântara Pereira Barbosa e seu pai, Dalmir Barbosa, foram presos na zona oeste da cidade. A prisão de Tailon foi feita em abordagem policial na Avenida Abelardo Bueno e a de seu pai, Dalmir Barbosa, na casa dele. Além de Tailon e Barbosa, outros 3 homens que seriam policiais militares que faziam a segurança de Tailon foram presos. O miliciano, alvo dos traficantes, estava preso até março desse ano, quando foi colocado em prisão domiciliar por organização criminosa devido à sua participação em uma milícia da Zona Oeste. A semelhança física de Tailon com o ortopedista Perseu Ribeiro Almeida e outras coincidências levaram traficantes rivais à milícia dele a balearem 4 médicos de São Paulo que estavam na cidade para participar de um congresso de ortopedia. Além de Perseu, 2 médicos morreram e um sobreviveu após ser hospitalizado. Os principais suspeitos de participarem da execução foram mortos por traficantes da sua própria facção no dia seguinte do crime, segundo a investigação. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com mais informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Muito boa noite, Anderson. Boa noite, Kleber e Maria Alice. Após reunião com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, na manhã desta terça-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, apresentou um plano de ação para combater o crime organizado no estado do Rio de Janeiro. Os 2 ministros discutiram sobre operações específicas em que a Marinha e a Aeronáutica podem atuar com o objetivo de barrar ações de facções criminosas. O plano apresentado ao presidente Lula inclui rastrear a movimentação financeira de criminosos, apreender bens e descapitalizar as organizações criminosas. O Ministério da Justiça, junto com o governo do Rio de Janeiro, assegura que a maior parte das drogas comercializadas pelos traficantes chega ao Rio através dos portos e aeroportos. E uma pesquisa desenvolvida pela Firjan revelou que 819 mil toneladas de materiais recicláveis foram parar em aterros sanitários, resíduos que poderiam gerar 31 mil empregos e injetar bilhões de reais na economia do país. Entre as medidas para reverter esse quadro, a pesquisa sugere formas de engajamento e recompensa aos cidadãos e às empresas que geram resíduos comuns, além da formalização das cooperativas de catadores. Estimular municípios a ampliar a coleta seletiva e explorar formas alternativas de coleta porta a porta também é uma das ações sugeridas pela federação. Eu fico por aqui.
E amanhã eu volto com outras notícias do Rio. Até lá. Muito obrigado, Anderson, e até amanhã. Obrigada, Anderson, pelas informações. E veja a seguir, desemprego cai em setembro com recorde de trabalhadores ocupados no país, segundo o IBGE. E ainda, temperatura de menos 20 graus negativos em São Paulo. É a 5ª edição do Ártico Neve e Gelo. Nós voltamos já. E nós estamos de volta, são 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. O presidente Lula sancionou hoje com veto o Marco das Garantias. O projeto muda as regras das garantias para empréstimos. O objetivo é diminuir os juros e os custos do crédito. O presidente Lula seguiu a indicação do Ministério da Justiça e Segurança Pública para vetar o trecho do projeto que autorizava a busca e apreensão extrajudicial de bens móveis como veículos sem autorização da Justiça. Anteriormente, um imóvel de R$200 mil, por exemplo, só poderia ser usado como garantia para uma única operação de crédito até a quitação do valor, ainda que a dívida seja de valor menor, como de R$50 mil. Agora, os R$150 mil restantes do bem também poderão servir como garantia em outros empréstimos. Lula argumentou que os dispositivos, ao criarem uma modalidade extrajudicial de busca e apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente em garantia, poderia criar riscos a direitos e garantias individuais, como os direitos ao devido processo legal. O Marco das Garantias formula normas que regulamentam empréstimos em instituições financeiras e os bens dados como garantia em caso da não quitação da dívida. De acordo com o texto, um mesmo bem poderá ser usado como garantia em mais de um pedido de empréstimo. A nova lei foi aprovada pelo Senado no dia 3 de outubro. O desemprego caiu em setembro e o número de trabalhadores ocupados no país bateu recorde. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE. O país encerrou o trimestre terminado em setembro com taxa de desemprego em 7,7%. Segundo o IBGE, esse é o patamar mais baixo registrado desde o trimestre terminado em fevereiro de 2015. A taxa também é a menor para o intervalo entre julho e setembro, desde 2014, quando o volume era de 6,9%. O número de desempregados recuou 3,8% no trimestre, chegando a 8.300.000 pessoas. De acordo com o IBGE, a queda na taxa de desocupação foi induzida pelo crescimento expressivo no número de pessoas trabalhando e pela retração do número de pessoas buscando trabalho no terceiro trimestre de 2023. Já a quantidade de pessoas ocupadas no mercado de trabalho chegou a 99.800.000. O maior contingente observado na série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Na comparação com o trimestre anterior, o número de ocupados cresceu 0,9%, que representa 929.000 pessoas a mais no mercado de trabalho. Outro fato que esse levantamento nos conta é que a maior parte desse aumento no número de ocupados veio da categoria de empregados com carteira assinada no setor privado, que com um acréscimo de 1,6% chegou a 37.400.000 trabalhadores. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta terça-feira após passar boa parte da sessão oscilando entre altas e baixas. Investidores seguiram na expectativa pelas decisões de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, e do Banco Central do Brasil, ambas previstas para amanhã, além de continuarem atentos a eventuais sinalizações sobre o quadro fiscal brasileiro. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,13% e encerrou o dia cotada a R$ 5,04 na venda. Já o Ibovespa fechou em alta de 0,54% aos 113.144 pontos.
Bom, e agora uma notícia para quebrar o gelo. Pouca gente já teve a oportunidade de conhecer o Polo Norte ou então o Polo Sul do planeta. Eu nunca tive. Você já teve, Maria Alice? Também não, viu, Kleber? E olha só, um evento em São Paulo oferece para o visitante essa experiência congelante. É o Ártico Neve e Gelo, que entra na sua 5ª edição. Vamos ver. Estamos na zona sul da capital paulista e você está me vendo de casaco e luvas térmicas. Eu não estou doido não, é porque a gente vai iniciar uma aventura congelante daqui a pouquinho. Vamos encarar 20 graus negativos nesse grande passeio. O Ártico Neve e Gelo é o maior evento do gênero realizado em ambiente fechado no mundo e chega à sua 5ª edição no país. Ele surgiu em 2021 em São Paulo e agora retorna à cidade com um espaço ainda mais amplo. A gente tem 1.200 metros, um espaço coberto de neve. Aqui a gente consegue simular um microclima. Por conta disso, a gente consegue realmente fazer neve de verdade. Então, para quem nunca conheceu a neve, ter a primeira experiência com a neve, ou também para quem já conheceu e relembrar a neve, é muito legal. A gente tem esculturas gigantescas de gelo aqui, feitas por artistas internacionais. Em 2023, o evento trouxe novidades e experiências imersivas para os visitantes. É a primeira vez que a gente cria uma aurora boreal. Então, quando vocês chegam, entram no Ártico e olham para o céu, olham para o teto, vocês conseguem ter essa aurora boreal que faz toda a diferença. Ela completa todo o encantamento da experiência no Ártico. Você pode vivenciar a experiência de estar no meio de uma nevasca de verdade. A nevasca ela é uma tempestade de neve. Então você vai ter real a sensação de quem está no meio da montanha lá e começa a nevar, a gente se perde no meio da nevasca. Eu pude ver de perto o encantamento da Cristiane e do filho dela durante o passeio. A alegria era visível no primeiro contato com a neve. Foi maravilhoso. Tão geladinho assim. O frio maior que a gente sentiu foi em Campos do Jordão, mas aqui é indescritível, é muito gostoso, maravilhoso. Pode vir que vale a pena o passeio. Tá certo que o gelo é artificial, mas Elizabeth nunca imaginou que iria sentir temperatura abaixo de zero tão perto de casa. Muito legal. Moro aqui na Zona Sul a vida toda, nunca tive essa experiência e tá sendo o máximo. Eu quero mais. Tá sendo muito legal, muito divertido, recomendo, muito gostoso essa sensação diferente, né? Do que a gente tem aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Tá quente lá fora e aqui esse arzinho gostoso, fresquinho. O nosso repórter cinematográfico Giovanni Uzelin virou criança e não perdeu a oportunidade de escorregar no gelo. Eu também entrei na brincadeira e fui para o meio da nevasca. A experiência foi inesquecível. Eu que sou nascido no Rio de Janeiro, estou acostumado às temperaturas lá no alto. Mas aqui estou encarando menos 15 graus, menos 20 mais ou menos. E sentindo a neve pela primeira vez. E é muito legal. E para você que também quer conhecer a neve em pleno país tropical, o evento Ártico Gelo e Neve seguirá até o fim do ano no Shopping Interlagos. Imperdível! Para o Léo foi uma experiência e tanto, né? Ele como um bom carioca, você não acha? A experiência dele na neve? Deve ter sofrido, né? Não é? E olha só, na próxima sexta-feira, o Ministério do Missionário R.R. Soares completará 45 anos na televisão. Uma obra alcança milhões de pessoas no mundo inteiro. Olha só, essa trajetória muito especial será contada em uma reportagem também especial. Meus amigos, agora dia 3 de novembro eu vou completar 45 anos na televisão. Estou seguindo a Jesus Cristo. Foi essa tecnologia que permitiu ao missionário R.R. Soares realizar o sonho que nasceu em seu coração ainda na infância. Ô Jesus, se o Senhor me der condições, um dia eu vou estar lá.
3 de novembro de 1978. Essa foi a data em que o primeiro programa apresentado pelo missionário R.R. Soares foi ao ar pela TV Tupi. Bom dia, meus amigos do Rio, meus amigos de São Paulo, de Mato Grosso, de Minas, de Goiás, Paraná, de toda essa região abençoada por Deus, onde nosso programa está entrando. Primeira vez foi muito emocionante. Era bem simples, mas ali ia para o Brasil e para o mundo. E se tornou o primeiro pregador de todas as noites no horário nobre da TV brasileira. Pregou o evangelho que cura, que liberta, que transforma vidas. Quando eu estava em Fortaleza, veio uma senhora, seus 80 e tantos anos para 90, seu missionário. Eu estava orando e Jesus me disse que vai dar um canal de televisão para vocês. Até que ele anunciou a RIT. Hoje é um dia histórico. Acho que não terminamos a missão, não. Tem muito mais coisa a fazer em nome de Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. E olha só, a reportagem completa você confere na sexta-feira no Jornal das 22. Será muito especial, você não pode perder. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Obrigado pela companhia e uma ótima noite para você.